Irmãos e irmãs, você vai ter que ter paciência e prestar atenção, porque o tema hoje não é fácil. O tema é sobre uma catequese sobre a igreja. Hoje é dia de São Pedro e São Paulo e hoje é dia do Papa. É sobre isso que o padre vai falar, do nosso dever como católico de amar e rezar pelo Papa. De forma que existem hoje dois grandes erros em que as pessoas podem cair em relação ao Papa, mas sempre nesses erros estão um ranço em relação à figura do Papa, o que é um erro grave, porque você, para ser católico, precisa amar o ponto de unidade que Jesus deixou, que é o Papa. O Papa Francisco, ele escreveu um documento sobre a santidade, e ali ele vai comentar que hoje em dia voltou dois erros do passado. Eles voltaram com muita força. O nome técnico de um dos erros é pelagianismo. Pelagianismo foi uma heresia que Santo Agostinho combateu. Pelagianismo, Pelágio era um monge que falava assim, que não precisa da graça. A salvação vem pelas próprias forças. Cada um se salva, basta querer, não precisa da graça. Esse povo, o Papa Francisco vai dizer, essa ideia, ela voltou hoje num tipo de ativismo. Ativismo é aquela coisa de só fazer por fazer. Então, essa ideia, ela está muito impregnada naquilo que a gente chama hoje de progressistas, daquelas pessoas que querem que a igreja avance no seu pensamento, a igreja avance na sua prática, que vale muito mais a prática, por exemplo, com o pobre, com o mundo, do que a liturgia, a vida de oração. É um fazer as coisas, um fazer que só depende da gente. E é por isso que a gente, segundo essa turma, é necessário transformar esse mundo, muito mais que ficar rezando. Essa turma renega o Papa Francisco porque eles dizem que o Papa Francisco trava isso. Que João Paulo II, o Papa Bento travaram mais, mas o Papa Francisco também trava esse progresso. Muita pauta era para ter avançado e não avançou por causa do Papa. Do outro lado, voltou uma heresia chamada gnosticismo. Sexta-feira a gente celebrou Santo Irineu, que foi o santo que combateu o gnosticismo. O gnosticismo foi uma heresia do século II. Gnosticismo, a palavra gnose, em grego, significa conhecimento. Era uma turma que achava que só quem tem um conhecimento especial é que vai se salvar. Tem a fé da pobrada, a fé de quem não sabe nada, a fé de quem é simples, a fé de quem é inocente e a nossa fé que é especial. A gente acredita em coisas que o povo não entende, não acredita. Então nós somos melhores, nós somos especiais. Esse povo, hoje, essa ideia, hoje, ela se manifesta naquilo que a gente chama dos tradicionalistas, em que acham que, porque eu sei o catecismo, porque eu sei o catecismo de São Pio V, porque eu rezo a Ave Maria em latim, porque isso, porque aquilo outro, isso basta para minha salvação. Essa turma também fala mal do Papa. Por quê? Agora é o contrário. Agora eles acham que o Papa é muito avançado. Mas você é católico, e você como católico deve amar o Papa, rezar por ele e seguir o que ele fala. Ele é a pedra, ele é o ponto de unidade. Veja, se você, por exemplo, vai numa missa, qual é a certeza que aquela missa é católica? Que aquela missa, ela é católica, do nosso rito. O rito que está sendo feito, e na hora da oração eucarística, o padre fala o nome do Papa, em comunhão com o Papa Francisco. Ele fala o nome do bispo, Dom Arnaldo. Se você chega numa missa, vai numa cidade, chega numa missa, e chegou nessa hora,
de falar o nome do Papa. A pessoa não falou, você levanta e vai embora, porque essa missa não é católica. Se você ficar ali, você está pecando. O ponto de unidade, o ponto de catolicidade é o Papa. Hoje é o Francisco, que todos nós devemos o respeito e não ficar com um monte de teoria aí de internet. É isso que a gente vai ver hoje, para que você não caia nem de um lado nem de outro. Como é, a gente vai ver vários pontos de cada coisa, para que você não se deixe seduzir pelas falas de tanto de um lado quanto de outro, porque esse povo fala bem, esse povo enrola bem. O aspecto é a questão da educação e da formação. Como que é a educação para quem é pelagianista, para quem é dessa linha progressista, para quem quer que avance? Como é a formação? A formação, ela basicamente usa de filósofo e de teólogo que são contrários ao ensinamento da igreja. Eles falam assim que a igreja está muito atrasada no seu pensamento. Então, às vezes, começa a aparecer um teólogo, um filósofo. Esse teólogo, esse filósofo que falam além do que a igreja está dizendo, esses que são bons. Então entra um monte de turma aí, como gente ateia, como Marx, como Sartre, como Camus, um monte de filósofo, às vezes como um teólogo também, como um Queruga, que fala que, por exemplo, você tem uma ideia, fala assim que se acharem o corpo de Jesus amanhã, para mim não muda nada, porque para mim Jesus ressuscitou no meu coração. Por vezes isso é ensinado em faculdade de teologia. Mas pensa só, se acharem um fio de cabelo de Jesus, você pode cair na gandaia, porque tudo é mentira. Ou Jesus está inteiro lá no céu, ou tudo é uma mentira. Mas só que é o jeito que eles vai falando, o argumento vai seduzindo. Então, esse tipo de tendência prefere usar de pensadores anticristãos do que usar aquilo que é nosso. Vão achar, por exemplo, que o Bento é alguém atrasado, João Paulo II é ultraconservador. Do outro lado vem a turma do gnosticismo, do tradicionalismo, que pega e fala que não, a gente tem que seguir à risca o que o santo falou. Aquilo que um santo fala, ele é importante, mas ele tem que ser colocado dentro de um contexto. Porque o santo, ele não tem nem impecabilidade, ou seja, ele também pecou. A Bíblia, lembra? Fala que quem é santo peca 7 vezes por dia. E ele não tem infabilidade, ele não é infalível. Então, às vezes, na hora de ensinar, ele também comete deslizes. E isso é normal, por quê? Porque ele não tem a infabilidade que o Papa tem. O Papa tem infabilidade garantida por Cristo quando ele ensina sobre moral e sobre fé. Aí ele não vai errar na hora de ensinar. Mas um santo, por mais santo que ele seja, ele ainda pode cometer deslizes. Por exemplo, Santo Agostinho acreditava que fênix, sabe o animal fênix, existia. São Tomás, ele não defendia a Imaculada Conceição. Ainda não tinha sido proclamado o dogma, então estava aberta a questão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque daí a gente pode tirar um monte de frase de santo fora de contexto e, por exemplo, falar que, olha só, santo tal falou que tem que ser a favor da guerra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. Então, são frases fora de contexto, que daí o carinha lá na internet publica e se acha o máximo, né? Qual que é o jeito certo de se formar amando o Papa? Promover uma formação profunda e que tenha diálogo com esse mundo de hoje. Ela não pode falar o que o mundo fala, mas também não pode se fechar num discurso que está fora de contexto.
Segunda coisa, a interpretação da doutrina, que já começa a ferver a coisa. De um lado, essas pessoas que são progressistas, elas falam assim: tendência de reinterpretar a doutrina para se adaptar a valores modernos, desconsiderando a fé de sempre. Ou seja, viu? Não dá para falar de castidade hoje. Está todo mundo fazendo. Então vamos parar de falar disso. Vamos pegar e falar assim que não é pecado. Viu? Hoje em dia, as pessoas não vão direito na missa. Então vamos parar de falar que é pecado. Então, conforme o que aquilo mundo está fazendo, eles querem mudar a doutrina aqui, independente do que a igreja sempre falou. Vira e mexe, você vê pessoas, por exemplo, ensinando que não tem milagre, que essa história, por exemplo, que Jesus multiplicou os pães, é conversa, que não foi multiplicação dos pães, foi partilha. Então a gente vive num mundo capitalista, em que cada um quer buscar o seu, quer garantir o seu, e ninguém aprende a dividir. Então Jesus não ensinou isso. Jesus não multiplicou os pães, Jesus partilhou o pão. Está vendo que adulterou o tema? Do outro lado, aí aparece uma pessoa com uma rigidez no uso da doutrina. Por exemplo, ele rejeita tudo aquilo que veio do Vaticano II. Ele rejeita o catecismo de João Paulo II. Ele acha que, por exemplo, o catecismo válido é o catecismo lá de 1500. Ele não percebe que a doutrina ela vai sendo entendida ao longo do caminho. Se você pegar o primeiro catecismo da igreja, do ano 80, chama de Didaqué, é um livrinho assim fininho. Conforme vai passando o tempo, aquilo vai engordando. Por quê? Porque a igreja vai entendendo a doutrina. Mas tem gente que acha que parou lá em 1500 e que tudo aquilo que veio depois não presta. Então muita gente começa a falar que, por exemplo, chega absurdo de gente falar que a canonização de Santa Faustina, de João Paulo II, de São José Maria Escrivá, não vale. Pensa só, gente. A pessoa da sua casa, no seu computador, ele começa a julgar a igreja, seja de um lado ou de outro. É uma soberba tremenda, seja de um lado ou de outro. Qual é a atitude correta de quem ama o Papa? Apoiar os ensinamentos do Papa na busca do equilíbrio entre a tradição e a adaptação. Esse catecismo que a gente tem, ele foi escrito em 92. O mundo muda muito rápido. Tem coisas ali que ainda não tinha sido inventada. Daqui talvez 50, 100 anos, vai ter que fazer um novo catecismo. Vai mudar a doutrina? Não vai. Mas o catecismo vai ter que falar de coisas que ele não falou, porque muitas coisas foram inventadas ao longo do tempo. Então você vai acompanhando o passo da igreja, nem para frente, nem para trás, no passo da igreja. Não sou eu que decido, por exemplo, que algo é pecado ou não, que algo deixou de ser pecado ou não. Não sou eu e não é você. Nem a igreja faz isso. Do outro lado, um outro ponto, a prática litúrgica. De um lado tem a turma que quer inovação, que quer inventar coisa, que acha que a missa é muito parada, que acha que a missa não chega no povo, que acha que precisa adaptar a missa ao lugar. Então tem gente, por exemplo, que consagra pinga por aí. Tem gente que consagra pipoca, porque tem que falar a língua do povo. E nessa língua do povo, você vê esse monte de exagero aí litúrgico de
entra palhaço, entra cachorrinho, entra drone, entra não sei o quê, e faz isso, faz aquilo outro, faz missa da festa junina, missa do pagode, missa até de maconha tem. Porque a pessoa acha que a missa está errada, a missa é muito seca, ela é muito dura, então ela tem que ser mudada. Então quem é que muda? É eu que mudo. Eu corrijo a missa. Do outro lado, essa turma daí no conservador acha que a missa nossa, que a gente celebra, não vale. Que a única missa válida é a missa de Costa em latim. E aí tem um monte de moleque aí que já se acha que fica correndo atrás de missa em latim, porque a missa agora não vale. Qual é o elemento que uma pessoa tem para julgar tanto de um lado quanto para o outro? Senão a arrogância. Qual é o elemento que se tem, por exemplo, de falar que o missal está errado, que um rito da igreja está errado, que uma missa vale ou não vale? É uma arrogância. Mas a gente vê um monte de doutorzinho aí de internet falando tanto de um lado quanto de outro, inventando moda, inventando coisa, ou do outro lado, numa rigidez. Não sabe latim e quer ir na missa em latim. Não sabe pagar um boleto e quer corrigir a igreja de que está errado o missal. Veja só, os abusos litúrgicos, o abuso que tem na missa, por aí, que a gente vê às vezes na internet, não é culpa do concílio, não é culpa do missal, é culpa de gente desequilibrada. Vocês veem na missa aqui na paróquia, gente. Vocês sabem como a gente celebra. Não tem exagero, não tem nada. Por quê? Porque a gente fez o propósito de celebrar a missa da igreja. O Papa Francisco vai dizer que é direito seu você vir na missa e receber fé católica, e receber missa católica. Qual é a garantia que eu vou celebrar a missa católica para vocês? Aquele livro que está ali, que se chama Missal. Eu tenho que seguir ele, eu tenho que falar aquilo que está lá. É a igreja que tem a autoridade de ligar e desligar através do seu Papa, do sucessor de Pedro, e não eu que tenho que ficar mudando, ou achando que o bom era que vem antes. Porque veja, antes também tinha abuso. Antigamente não tinha concelebração. O que é concelebração? Quando dois padres celebram a mesma missa junto. Não tinha, não podia. Cada padre tem que celebrar a sua missa. Então você pega, por exemplo, uma igreja que nem da Candelária, você vai ver que tem um monte de altar ali, não é? Às vezes acontecia de ter 3, 4 padres celebrando missa ali. Como a missa era voltada para o altar, o povo nem sabia o que estava acontecendo. Muitas vezes o Vaticano teve que intervir, por quê? Porque tinha padre que ficava só ganhando em cima de missa. A pessoa chegava e falava: padre, olha só, meu parente morreu e eu quero que o senhor celebre 30 missas para o meu pai. Aí dava um dinheiro e a pessoa lá, 30 missas. Quanto mais rápido ele acabasse as 30 missas, mais pronto ele estava para celebrar outra. Às vezes a missa demorava 20 minutos, era ele sozinho ali. Veja, então não venha falar que antes do concílio não tinha abuso, que tinha muito abuso. A questão não é o missal. O missal, naquela época, valia para aquela época. O abuso é questão de gente desequilibrada, seja de um lado ou de outro. Qual é, então, a atitude que a gente deve ter amando o Papa? Respeitando as orientações litúrgicas que o Papa dá. Ou seja, eu não posso chegar aqui e começar a inventar coisa na missa. Vocês sabem, a missa do padre demora 40 minutos, 50 minutos de homilia. Mas veja, na hora que você vai somar tudo, vai dar o quê? 1h30, 1h40. Quando é solene, 2 horas. Mas tem missa por aí de 5 horas, de 7 horas. A pessoa fez uma missa de 5 horas, de 7 horas, está inventando coisa.
Está inventando coisa. Veja, o padre fala devagar, fala as orações devagar. Eu demoro na homilia, e demora 1h30, 2 horas. Agora, 3, 4, 5 horas, o nego está inventando coisa. 7 horas, eu vi aqui na paróquia, teve uma missa aí de 7 horas. 7 horas, nem comendo pastel dentro da missa. Do outro lado, não é a incensação, um monte de pano virado de costas para o povo que vai de fato validar aquela missa. Eu faço sempre lá para o seminário. Não adianta eu pegar, por exemplo, e celebrar a missa direitinho aqui, mas só repetir palavra. Se eu e vocês não entrarem no mistério, se a gente não prestar atenção naquilo que está sendo celebrado, naquilo que está sendo respondido, cantado, a gente só esquentou o banco. Lembra, essa semana foi falado assim: naquele dia muitos virão e dirão: mas Senhor, não foi em teu nome que a gente expulsou o demônio? Não foi em teu nome que a gente pregou? Que a gente curou as pessoas? Jesus responde: não vos conheço. Vai ter muita gente que vai falar: mas Senhor, não era o teu nome que eu ia na missa? Não vos conheço. Você nunca me conheceu. Você foi lá e sentou lá, ficou feito uma múmia lá. Isso pode ser padre, isso pode ser leigo. A oração para aqueles que avançam pelo pelagianismo, pelo progressismo, a oração é uma besteira, há um desprezo da oração, ou começa a se introduzir, no máximo, elementos estranhos à fé católica na oração. Então começa a pegar elemento budista, elemento do candomblé, elemento que não é nosso para a oração, quando reza. Porque a oração, para esse povo, é uma alienação. Lembra que o padre falou? Tem que transformar o mundo, tem que ser ativo, tem que fazer coisas. Então, eu ficar rezando é perca de tempo. E deixa eu dizer que tem muito discurso no meio dos padres dizendo isso. Que o importante é agir. Tem muita gente que dá essa desculpa assim, uma mentira, coloca uma mentira na boca de Madre Teresa de Calcutá, dizendo que ela falava assim, que ela rezava, não rezava com a boca, ela rezava com as mãos, ajudando as pessoas. Isso é uma mentira. Tem um livro do cardeal Sara, que é um negão assim, fera assim na teologia, e é um cara, sabe, de respeito. E ele conta um encontro que ele teve com a Madre Teresa. E a Madre Teresa chega para ele e pergunta assim: o que você reza? E ele fala assim: eu celebro a missa, eu rezo a liturgia das horas, que é a oração que os padres têm que fazer todo dia, e eu rezo o terço. Não, mas eu estou perguntando o que você reza. Não, mas isso aí é o que eu rezo. Não, isso aí é sua obrigação. Quando as irmãs da Madre Teresa, quando foi pedido para as irmãs da Madre Teresa vir para o Brasil, ela fez o seguinte pedido, a seguinte exigência para o bispo: eu quero uma casa em que se tenha o sacrário e que se tenha um padre piedoso para celebrar a missa todo dia. Essa é a história de que ela só queria fazer. Essa é a história que São Francisco só cuidava de bichinho, só cuidava da natureza. É discurso ideológico. Essa é a história de que não, mas não adianta nada ficar rezando e não cuidar do pobre, não sei o quê. Nós vamos ver que é as duas coisas. Mas de um lado, então, tem a turma que fala que não precisa rezar. Do outro lado é o contrário, né? É só rezar. A gente não tem que fazer nada, não tem que ter compromisso na pastoral. Eu venho na missa, rezo, faço a minha coisa, minha obrigação e vou embora para casa. E aí o pobre está caindo na minha frente lá, a pessoa está passando necessidade na minha família e eu não ligo, é ema. Há um fechamento, porque a fé se torna individual, se torna elitista. É só eu com Deus. Não é isso o Evangelho do Nosso Senhor. O Evangelho do Nosso Senhor é essas duas pernas. É
a ação, a caridade e a oração. Uma coisa depende da outra, não separa. São João Crisóstomo vai falar assim: eu não acredito, eu vou colocar eu também, eu não acredito numa espiritualidade que só é eucarística ou só é do pobre. É as duas coisas, gente. Aqui pobre vale todo mundo que sofre. Então, se a sua fé, a sua oração não está levando a você fazer nada, então está errado. Mas se a sua fé só leva a você fazer e não reza, está errado também. Parece que não, mas essas coisas foram caindo no meio do povo. E aí você tem que se perguntar: quanto tempo venho na igreja? Quanto tempo faz que eu sou chamado a fazer algo e não faço nada? Porque eu tenho meu problema, eu tenho minha vida, eu tenho meus interesses. E aí a pastoral, a paróquia, a comunidade precisando da sua ajuda, mas você está fechado no seu mundo. Essa é a ideia que o padre falou. Então, como o padre disse, qual é o jeito correto de ser católico? As duas pernas, gente. Reza e trabalha. Ora e labora, São Bento. A questão da devoção. As pessoas que caem nesse ativismo, nesse progressismo, desprezam a devoção. Então fala mal de devoção a São Miguel, de devoção a Santa Teresinha, de qualquer tipo de devoção do coração de Jesus, do apostolado, da Mãe Rainha, qualquer tipo de devoção é alienação. Como o padre falou, se a oração é algo que não precisa, tem que fazer. Se eu estou entrando em irmandade, se eu estou fazendo uma novena, se eu estou entrando na alienação. Então, hoje em dia tem muito padre que fica combatendo devoções. Tem gente que fala mal, por exemplo, do Frei Gilson, porque ele fomenta a devoção. O cara reúne 400 mil pessoas na madrugada para rezar o terço, para rezar o rosário. E tem gente que fala mal. Por quê? Porque é uma fé alienada, é uma fé que só reza, é uma fé devocional. Do outro lado, aí tem as pessoas que se perdem na devoção, que acham que o que vai salvar é o devocionismo, um devocionismo barato. Veja, se você não se converter, se você não buscar Deus, se você não fizer algo pelo próximo, vai para o inferno de fita e tudo, de escapulário e tudo, de correntinha de Nossa Senhora e tudo, de casula e tudo. Se apega a um devocionismo barato, e aí começa um monte de busca de aparição. Quanta gente atrás de aparição aí? Porque Nossa Senhora está aparecendo em tal lugar e está mandando fazer tal coisa. Porque São José está aparecendo em tal lugar. É um devocionismo barato. E aí as pessoas ficam aí caindo em conversa de internet e um monte de falsas devoções, de falsas aparições, e a turma vai atrás. Já falei aqui, uma vez lá na Cristo Rei, cheguei lá na secretaria, tem um monte de óleo, mas um monte de óleo. Vai perguntar para as meninas: o que é esses óleos aqui? É uma pessoa que trouxe aqui porque disse que São Miguel está aparecendo lá na Colômbia e vai ter 3 dias de trevas, e aí tem que pegar o óleo abençoado e passar no batente da porta para o demônio não entrar. Meus irmãos, prestem atenção, no dia do seu juízo, se você não tiver em estado de graça, pode ter o óleo que for, você pode virar um pastel lá na hora, de tanto óleo, não vai adiantar nada. Você tem que estar no estado de graça. Então começa, de um lado, uma descrença à devoção, descrença aos milagres, do outro lado, um devocionismo barato. Um monte de gente fazendo coisa estranha, por exemplo, na missa. Como é que se você, leigo, participa da missa de modo piedoso? Fazendo o que todo mundo está fazendo, não querendo aparecer. Está todo mundo de pé, está lá o cabra ajoelhado. Está todo mundo de joelho, está lá o cara de pé.
Está lá o cara com a mão erguida, está lá o cara... Como é que você participa de modo piedoso da missa? Fazendo o que todo mundo está fazendo. A turma está de pé, você está de pé. A turma está de joelho, você está de joelho. Não inventa moda. Devocionismo barato. Quanta gente, por exemplo, que vai entrar na igreja tem que fazer o sinal da cruz 3 vezes. Por quê? Quem falou? Tem gente, olha só, que vai no Santíssimo, vai na capela do Santíssimo, aí está lá o sacrário, aí ele está lá rezando, aí a hora de sair, ele pega e ele volta assim, ó, porque não pode dar a costa para Jesus. Para de ser bocó. Jesus sabe que você não tem zóio na nuca. Não, o padre falou esses dias, do dia de São José Maria Escrivá, começou a fazer esquisitice, não é santidade. Esquisitice não é santidade. Começou com uma esquisitice, aí o cara vai lá, aquele monte de corrente no pescoço, assim, sabe? Ele vem falar que é o escapulário, é a fita do apostolado, é da Nossa Senhora das Graças, o cara fica com aquele monte de corrente, ele anda até arcado, assim, ó. Se não tiver na graça, não vai adiantar nada essas correntaiadas aí. É devocionismo barato. Essas coisas vêm para nos ajudar a viver a graça, a viver o batismo. A visão da graça, da graça propriamente dita. De um lado, eles não precisam da graça. A graça vem de vez em quando. Sou eu que faço. Presta atenção que você tem essas coisas, hein? O fato de eu não rezar mostra que eu acho que as coisas dependem de mim. De vez em quando Deus olha para mim e dá uma graça. Não é assim. Do outro lado, a pessoa acha que é só cumprir norma. Você cumpre norma e aí Deus tem que me dar. Então, vira e mexe também, se escuta aí na confissão: padre, eu faço tudo certo, eu rezo, eu vou na igreja, isso aqui, mas só me ferro. Deus esqueceu de mim, Deus não manda a sua graça. Os dois lados estão errados. Por quê? Porque sem a graça, gente, você não consegue piscar, você não respira. Tudo, antes de tudo, é ação da graça, e depois uma resposta sua. Para você entender, por exemplo, a Virgem Maria, você tem que entender isso. Ele fez em mim maravilhas. Muito bem, mas a graça não é algo mágico. Por quê? Porque ela responde: sim, eis aqui a escrava do Senhor. É assim na nossa vida. Não é algo que a gente não precise da graça, só as minhas forças, só eu que basto. Olha essa questão de coach, olha essa questão de pensamento positivo. Você pode, você consegue, você isso, você aquilo. Você não consegue nada, gente. Sem a graça a gente não é nada. Do outro lado, não é porque eu sigo as coisas que Deus é obrigado a fazer algo por mim. Não é porque eu vou na igreja, porque eu sou bom, porque, sabe, esse é discurso de político que chega lá e fala assim: olha, vota em mim porque eu sou honesto, eu não roubo. Isso aí era para ser já de fábrica, não é? Não era para ser mérito. Quando aquilo do cardeal Sara, mas isso aí já é sua obrigação. Vir na missa, rezar, andar, ser um bom cristão, isso aí já é sua obrigação, você não vai fazer nada demais. Mas aí a gente fica exigindo a graça de Deus. Por que o Senhor não me dá a graça dessa cura? Por que o Senhor não me dá a graça desse carro novo, desse emprego, desse isso, aquilo, outro? Quem ama o Papa tem uma centralidade da graça, sabe que tudo depende da graça, e ao mesmo tempo tudo é uma resposta minha. Eu tenho que dar uma resposta à graça. Toda a graça que Deus dá exige responsabilidade da sua parte. É a frase do Homem-Aranha lá, sabe? Grandes poderes, grandes responsabilidades. A interpretação do pecado. De um lado, a turma minimiza a gravidade do pecado em nome da aceitação, relativizando os ensinamentos da igreja. Então veja bem, não é um pecado, é uma condição.
Então a gente não pode encarar como um pecado. Seja isso na sexualidade, seja isso na moralidade aí cotidiana. Viu? Ele não é que ele rouba, ele é um cleptomaníaco. Então a gente tem que aliviar aí. Não, veja, não é que ele está indo contra a natureza quando ele ama um outro homem ou ama uma outra mulher. Não, isso é uma condição dele. Então, se ele está amando, não é pecado. Não é assim. Do outro lado, vem a turma falando assim: não, se já tem a tendência, já está nos quintos dos infernos. Se essa pessoa tem a tendência, já está no quinto dos infernos. Se essa pessoa falhou em alguma coisa, ele vai julgando todo mundo. Ele é um julgador, ele olha para o pecado das pessoas, ele fica apontando para todo mundo. Não é essa a atitude da igreja. A atitude da igreja é: isso aqui é pecado, mas essa porta está aberta para a misericórdia. Presta atenção, gente, olha quanto de besteira que falam e que falaram em relação ao Papa Francisco, e muita gente caiu que nem bobinho, acreditando em conversa de mídia, que tira o que o Papa fala fora de contexto. O Papa não falou que vai ordenar mulheres, não falou. O Papa não falou que vai ter diaconisa, não falou. O Papa não falou que vai ter casamento gay na igreja, não falou. Ah, padre, mas a benção, presta atenção, gente. O que o Papa estava falando é que não se nega a benção para ninguém. Agora, você não pode abençoar um pecado. Então vamos entender. Pensa só, eu estou aqui na avenida aqui. Aí estou lá andando, aí passa um travesti, com todos os apetrechos dele. Bença, padre. Eu vou virar a cara? Deus te abençoe. É isso que o Papa mandou fazer. Agora, ele não pode chegar aqui com o marido dele e falar assim: padre, a gente queria casar na igreja. O senhor pode dar uma benção para nós? Aí não pode, porque não se abençoa o pecado. Padre, eu estou montando uma biqueira, o senhor pode ir lá abençoar a minha biqueira? Não se abençoa o pecado. Agora, o traficante encontrou comigo na rua: ô padre, tudo bem? A benção. O que você fala? Não vou falar. Deus te abençoe. É isso que o Papa falou. Mas aí a turma fica aí tirando um monte de coisa de contexto. Gente, olha só, passa entendimento comigo 3 travestis e vem do jeito que eles estão aí, ó. É um processo, eu não posso chegar aí já com o pé na porta, vai espanar. Você tem que ir num processo de entendimento, você percebe, por exemplo, quando a gente vai entender não só essa situação, mas de modo geral o povo está assim, o povo está quebrado, o povo está esfacelado, o povo está dividido, sabe? É dupla personalidade, é imaturidade, é um monte de coisa arada que na hora do atendimento você percebe. Você não pode chegar correio já, senão vai espanar. Você tem que ir falando: olha, você precisa disso aqui, papapá, e aquela coisa de sempre. A tendência não é pecado. De um lado tem as pessoas que ficam apontando o dedo e falando seja do que for, e do outro lado tem as pessoas: não é pecado, não. É pecado sim. Fica relativizando, por exemplo, a fé da igreja. Não, olha, tanto faz ir na missa ou ir no terreiro. Não, faz sim. Tem um terceiro mandamento. O terceiro mandamento fala que a gente deve guardar domingos e dia de festa de guarda, é ir na missa. Mas veja só, chega lá o pai do terreiro lá para falar comigo, o padre: não, eu não atendo essa pessoa. Não, vou conversar com ele. Quanta gente que está vivendo aí padre, eu não sei, eu lá no meu serviço tem um monte de gente pagão, e aí eu estou querendo sair do serviço. Mas você vai trabalhar onde? Vai trabalhar no seminário? Não é? Se fosse também, né? Eu nem vou falar nada. Você vai trabalhar onde? Aonde você for, os cristãos sempre foram assim, gente. Pensa no Império Romano. O povo está sendo perseguido. Nem todo mundo lá que ele era empregado, que ele trabalhava junto, era católico. A turma fazia aberração lá, mas ele não caía naquilo. É isso que é ser católico. Estais no mundo, mas não sois do mundo. Mas de novo, tem gente que quer viver um cristianismo aí aburguesado, que não se suja.
Não importa se o pobre é espírita, se o pobre é protestante, não sei o que, ele está passando necessidade, eu vou lá e vou dar uma cesta básica para ele. Olha só quanta prática a gente vai vendo que cai nesses dois erros aqui que o padre falou. A caridade. De um lado, o foco só na caridade, só em dar cesta básica. Tem muita igreja que virou ONG, não tem missa, tem cesta básica. É dar remédio, é dar não sei o quê, é fazer abaixo-assinado para trocar lâmpada de poste, abaixo-assinado para asfalto, para não sei o quê, não sei o quê. Tem igreja por aí que está preocupada só com esse social. Do outro lado, tem igreja que não se preocupa com o pobre. Tem muita gente de missa que não se preocupa com o pobre. Ah, padre, mas eu estou passando dificuldade. Ninguém é tão pobre que não possa ajudar o outro. Sempre tem gente sofrendo mais que você. E a sua cura depende de você curar as pessoas. Quanto mais você curar as pessoas, mais você vai ser curado. Seja fisicamente, materialmente ou espiritualmente. A nossa fé é seguir o exemplo do Papa, olha só, de integração de fé e de caridade. A igreja é a instituição que mais faz caridade no mundo. E esses protestantes, essa turma fica num monte de bobagem em relação à igreja. Você já pensou, por exemplo, se a igreja um dia ela entrasse em greve nos seus orfanatos, no asilo, na casa de drogados, na casa de prostitutas, na casa de... Você já pensou se a igreja falasse assim, a gente está em greve? Ia ser um colapso na rede pública. Porque muita coisa é a igreja que cuida, que mantém. Só de clínica de recuperação de droga, dá uma olhada o que tem. Vai ver por aí quanto é. Vai ver se é barato. E a igreja dando de graça, fazendo de graça. Por quê? Porque está no Evangelho. E não é apenas uma transformação social. Não é para um mundo melhor. Acima de tudo é para a salvação da pessoa. As pessoas, elas estão com fome, mas fome de Cristo. Não adianta eu chegar e também ficar falando de evangelizar o pobre. Vamos evangelizar o pobre, catequizar o pobre. Se ele está com fome, ele não vai escutar. Você que não está com fome só pensa em comida, eu não é? Já reparou quando chega na hora do almoço e fica falando de comida? Nossa, não sei o que, tal, um churrasquinho agora, hein? Não sei o que. Pode ver que você fica falando de comida, por quê? Agora imagine quem está com fome mesmo. Não concentra, a pessoa não concentra. Então não adianta querer evangelizar de barriga vazia. Agora, só dar comida não mata a fome que está na alma dele. Tem lá a casa dos moradores de rua, gente. Às vezes o irmão está lá, foi para lá, está lá, tirou documento, se restabeleceu, está bem de saúde, cortou o cabelo, toma banho, está bonitinho lá, mas Cristo não entrou ali dentro ainda. Vai lá, pula o muro e volta para a vida velha. Tirar o cara da rua é fácil, tirar a rua do cara é difícil. Penúltima coisa, a pastoral. Como que é a pastoral de quem quer essa igreja progressista, essa igreja de fazer as coisas? É um monte de plano pastoral alienante, que não vai na dor do povo. Aquele monte de plano pastoral que não está vendo a realidade daquilo que o povo está passando. Vamos fazer uma excursão para Cafarnaum, vamos fazer uma coisa que não agrega, não fala, mas só que é planejamento, é papel. Aí fica aquele monte de papel na igreja, aquele monte de documento, aquele monte de planejamento que não leva a nada. Do outro lado, uma linguagem e prática pastoral também que não conversa com a turma, porque é alienante. O pobre não vai saber falar latim,
O pobre não vai entender o que é epicrese. Começa assim a achar que de um lado ou de outro não se toca na dor do povo. Eu falo sempre, gente, a gente que é padre, a gente não pode deixar nunca o confessionário, porque senão a gente não toca no chão da fábrica. É muito fácil fazer um projeto pastoral atrás de uma escrivania. Papel aceita tudo. Faço um plano pastoral cheio de itens, subitens, cheio de objetivos, planos gerais, isso, aquilo, outro, tudo, mas é algo que não fala com a dor do povo. O povo, como o padre falou, está quebrado, está doente, está se matando. Quantos jovens se matando? Vocês estão escutando? Quantos jovens se matando? E aí eu faço um plano pastoral que não atinge isso. Quantas famílias destruídas pelo divórcio, pela bebida, pelo vício, pela pornografia. Quantas famílias destruídas. Mas não se fala nada, não tem um plano pastoral disso. Não tem uma ação pastoral assim. Então eu não estou tocando na ferida. Jesus tocava na ferida das pessoas. Jesus ia na dor das pessoas. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser também uma comunidade alienante, que não toca na dor do povo, que não toca na dor do seu bairro, que fica fechada em si mesmo, achando que basta o que a gente está fazendo. Não basta, gente. Para terminar, de um lado ou de outro, seja as pessoas que querem avançar, como as pessoas que querem recuar, no fundo, tem um orgulho de exclusivismo salvífico. O que é isso? Só a gente que vai se salvar. Só quem faz caridade que vai se salvar. Só quem reza em latim que vai se salvar. Não é assim. Vai se salvar quem for de Jesus Cristo, quem tiver na graça. Presta atenção, se você está falando mal do Papa, você tem que parar de falar agora. Ele é o nosso Pai na fé, Ele é o vínculo de unidade, não é você, não sou eu. Você, veja só, você tem um vínculo com o Papa por causa de mim, por causa de Dom Arnaldo. Eu unido a Dom Arnaldo, que está unido ao Papa Francisco. Quando você vem na missa, você está celebrando a missa com um padre que está unido com o bispo, que está unido com o Papa. Se amanhã ou depois o Dom Arnaldo, por exemplo, fala assim: eu não vou mais seguir o Papa Francisco, eu rompo com ele. Se amanhã ou depois eu falo assim: eu não vou mais seguir o Papa Francisco, vocês têm a obrigação de romper comigo. Você é católica, o vínculo é o Papa. Você tem que estar vinculado ao Papa. Então para de falar mal do Papa, criticar o Papa. Pensa só o peso que é na costa desse homem, gente. Pensa só os inimigos, primeiro internos dentro do Vaticano. Você acha que não tem gente que quer cargo, que quer poder, que quer fama lá dentro? Lógico que tem. Você acha que não tem gente que quer passar todas essas coisas que o padre falou, seja de um lado, seja de outro, e vai tudo na cabeça dele? Você acha que não tem gente que tem lábia e chega assim, não chega falando assim declarado, chega assim na miúda, falando na cabeça do Papa: ô Santo Padre, por que o senhor não faz isso aqui, chuta o balde, isso aqui, não, o senhor devia votar, não sei o que, um monte de coisa arada na cabeça desse homem, gente. Tem dia que, quando termino o atendimento, eu pareço que eu apanhei. Eu fico pensando, semana passada o padre falava, para mim, como padre, foi dado a responsabilidade das almas. Quantas almas estão na minha mão? Não é só vocês que vêm na missa. Quando se dá, confirma uma pessoa como pároco, ele é responsável por todas as almas daquele território, inclusive de quem não vem, porque eu tenho que ir atrás. Se vem uma pessoa que não vem, por exemplo, que está numa outra igreja e vem: padre, eu queria falar com o senhor, preciso de um... Quantos atendimentos que a gente faz que é pessoa que não é da nossa igreja?
Mas veja, quantas almas então são confiadas a mim? Eu tenho que cuidar das almas, eu tenho que cuidar da liturgia, lembra? Para não haver nem exagero nem de um lado nem de outro. Eu tenho que cuidar do Santíssimo, para que o Santíssimo seja profanado. Eu tenho que cuidar do financeiro da paróquia, do patrimônio da paróquia. Eu falava semana passada, eu não sei fazer nada, gente. Não estou falando de falsa humildade aqui. Eu não sei fazer nada, não sei fazer. Tem hora que eu penso, Jesus é meu doido de dar tudo isso na minha mão. O que eu tenho que fazer quando percebo isso? Vou no sacrário, vou rezar, vou confiar que vocês estão rezando por mim, para que eu saiba fazer, para que ilumine a minha inteligência, porque eu não sei fazer nada, eu sou um fracassado, eu sei. Se não fosse igreja, eu era um fracassado. De forma que eu dependo da minha oração e da oração de vocês. Isso é uma paróquia. Imagina uma diocese. Imagina a igreja do mundo inteiro. Se você pegar aquilo que o padre falou, tem dia que a gente sai do atendimento, parece que a gente apanhou. Esse ministério, o ministério sacerdotal, ele vai consumindo a gente, que nem vela no altar. Ele consome. Por quê, gente? Porque todo mundo que vem falar com você é BO. Não é? É BO. É gente, todo mundo vem trazer o seu pior, ou o seu problema para o padre. Aquela coisa vai sugando. Fora que não começa a briga entre paroquiano, não sei o que desgasta mais ainda. Agora pensa só o que é um papado, por exemplo. Olha como João Paulo II começou o papado. E olha como ele terminou. Olha o Bento. Olha o Francisco. Francisco não está andando, gente. Francisco faz tempo que não ajoelha. Francisco tem um pulmão só. Ele está com 80 e poucos anos. Pensa só. Você, 50 anos, aí já está querendo aposentar. Já está fazendo as contas para aposentar. Já. O cara está com a igreja na costa dele. E a gente, como filho ingrato, ainda fica criticando em vez de rezar. Você tem que amar e rezar pelo Papa. Isso é ser católico. Crer em Deus Pai Todo-Poderoso.